Boa noite. Sim, prof. Certo, então. Já deu 19 horas e 15 minutos, acho que essa é a hora da nossa aula, né? Então podemos começar. Bom, então vamos começar pelo começo, né? Meu nome é Denise, sou professora de arte da rede pública, trabalho em duas escolas aqui de Concórdia, uma da rede municipal, que é o Waldemar Pfeiffer, e a outra escola, então, da rede estadual, que é o Olavo. Eu sou professora já de arte há 6 anos e sou formada, então, em licenciatura em arte e especialista em arte na educação, certo? Primeiro momento, quero me desculpar com os alunos que estão aqui, nós estamos em 8, né? Que teve 2 momentos que nós tínhamos aula marcada e eu, por alguns outros motivos, né, compromissos e outros além, não estive presente. Mas nós hoje vamos ter na sala de arte e provavelmente no mês que vem teremos mais uma, certo? Então, para começar a isso, eu vou começar a apresentar aqui os slides, e vocês vão me informando se vocês estão vendo ou não, tá? E se eu me perder um pouquinho aqui nos botões, é que faz tempo que eu não faço mais aula por Meet, que eu acho que até estou me esquecendo de algumas coisas. Mas vamos lá. Vocês estão vendo, então, pessoal, aí o slide? Sim, prof. Certo, então. Muito bem. Então, nós vamos fazer hoje, na nossa aula de hoje, e ela também vai acabar um pouquinho antes, umas 8h10 eu vou estar encerrando, porque eu tenho um compromisso às 8h30. Então, eu vou dar uma passadinha breve pelo início da história da arte. Eu vou estar usando os mesmos slides do curso do ano passado, vou fazer os mesmos comentários, as mesmas explicações, e na próxima aula eu vou trazer um material novo, porque o Enem ele passou por algumas modificações aí nos últimos anos, e ele já traz uma concepção diferente, tá? Então, hoje nós vamos dar, assim, uma vista dentro da história da arte, a metade da história da arte, e na aula que vem, então, a gente vai abordar mais conceitos, tá? Dentro da estética e outras coisas, tá? Então, a gente vai começar a falar da arte, onde ela nasceu, né? Que foi na pré-história. Eu sempre gosto de focar muito nesse assunto, porque o homem, então, antes dele escrever, né? Transformar símbolos em letras e criar um alfabeto, ele faz. O que ele usou, então, para se comunicar foi a arte, tá? E quando a gente fala em arte na pré-história, a gente está falando também da dança, da música e do processo de criação visual, tá? Aqui, nós vamos dar mais enfoque ao processo visual mesmo, tá? Então, nós temos o primeiro período da pré-história, que é o Paleolítico, 2 milhões de anos a 40 mil anos antes de Cristo. Então, é um período longo e é um período de constante evolução do ser humano ali. Nesse Paleolítico, qual era a representação de arte, então? Era basicamente a pintura, a representação artística visual. A pintura, que aí nós temos, então, a pintura rupestre, as estatuetas de Vênus, representando, então, formas femininas, sempre muito bem avantajadas, tanto no quadril quanto nos seios, tá? E tudo isso, então, tem uma explicação por trás. Qual era a função? Por que o homem lá da caverna, ele decidiu, então,
que ele podia utilizar os elementos naturais, as materialidades naturais, para criar arte. Eu coloquei até grifei em vermelho ali, né? Registrar o seu cotidiano, e a arte, então, ela tinha a função principal, que é a função ritualística. Quando a gente fala em função ritualística, é na crença, né? Na questão do ritual, da religiosidade. E nós vamos ver, então, que a arte, ela vai ser por muito tempo ritualística, tá? Ela só vai perder essa função ritualística para os gregos na antiguidade e depois no Renascimento. Todas as civilizações da pré-história e depois durante a Idade Média, a arte ela vai permanecer tendo uma função ritualística. Na pré-história, além de ser a arte ser então ritualística, ela era naturalista. E é bem importante nós entender esse termo naturalismo, porque a gente vai ver, vai conseguir entender o que tem ali na segunda coluna, né? Embaixo diz, né, ó, está em verde, né? Nasce a concepção artística. O ser humano no Paleolítico, ele apenas reproduzia as formas que ele via, que ele enxergava na natureza. Lembrando que a função ainda era, né, de se conectar com essa espiritualidade, com essa função ritualística da arte, né? Era a crença do momento, era a crença que eles tinham, e nós hoje somos permeados de crenças também. Então é importante a gente não se ater aos fatos de que, mas por que eles faziam isso? Era a crença deles. Quem sabe lá no futuro vão estar estudando a gente, vão dizer, mas por que eles faziam isso, né? Era a crença, tá? As pinturas rupestres, então, muitas vezes mostravam cenas de caça, né? Rituais, danças, para que eles tentassem se conectar aí com essa crença em algo superior que eles já tentavam buscar naquele contexto ali, tá? Então, a arte naturalista, nós vamos ver que nós vamos olhar para a figura e nós vamos, basicamente, já nosso cérebro já vai reconhecer a imagem e já vai nos determinar para determinada figura, né? Aí é um homem, é um animal, né? É visível, você reconhece as imagens ali olhando para elas, tá? Depois dos 40 mil anos até os 10 mil anos, nós temos a arte do Neolítico. E aí, no Neolítico vai acontecer uma coisa muito interessante, que é a questão de que o homem ele vai aprender a plantar e colher. E aí ele vai se tornar, então, o quê? Sedentário. Uma coisa vem em consequência da outra, tá? Quando ele planta e ele colhe, ele não precisa mais ser nômade. Ele vai fixar a residência em determinado local e ele vai fazer aquele processo que é feito até hoje, né? Você planta, você prepara a terra, você planta, você colhe. Você prepara a terra, você planta e você colhe, e aí você dá alimento, né? Você tem alimento aí para a tua família e para a população que vai depender dela. Então, no Neolítico, o homem vai se tornar sedentário. Ele se torna sedentário porque ele aprende a técnica, então, da agricultura e também da criação de animal em cativeiro. Ele não vai mais depender da caça. E como ele se torna, então, sedentário, ele vai sentir necessidade de uma outra modalidade da arte, que é a arquitetura. Porque ele vai ter que ter onde morar, né? Ele não vai mais poder ficar dentro da caverna, tá? Porque, às vezes, perto da caverna, a terra não pode ser tão fértil, geralmente a terra fértil ela vai estar na margem dos rios, então ele vai ter que construir lá a casa dele. E aí, então, vão surgir as construções, as casas, que eram basicamente feitas de pedra, 2 pedras, outra em cima, né? Porém, eles também têm as construções megalíticas, que são aquelas construções grandes. Stonehenge é um exemplo, é um dos exemplos, né? Que tem toda aquela que foi os extraterrestres que fizeram, né? Que foi lá alguém que veio de outro planeta e ajudou a carregar as pedras, né? Mas aí então nós temos essas construções maiores, elas eram templos. E aqui nós podemos fazer outra observação importante. Quando o homem era nômade e ele morava na caverna,
A caverna era a casa dele e o templo dele. Era na caverna onde ele dormia, onde ele descansava, onde ele se protegia, e era na caverna, né, na parede da caverna, que era o suporte para a arte. Ele vai precisar da casa dele. E ele vai separar agora o templo da casa. Ele vai criar, ele vai construir além da sua casa o templo, aonde ele vai então ali expor o seu ritual, a sua crença também, tá? Neste mesmo período vai surgir a cerâmica. E quando nós saímos no finalzinho do Paleolítico, veio o domínio do fogo. E o domínio do fogo ele é crucial para a cerâmica, né? A cerâmica ela é feita de argila. Só que para a argila se transformar em cerâmica, ela precisa ser assada, ser aquecida, ser cozida, né? Até hoje não tem um elo aí perdido, não se sabe exatamente como se deu esse descobrimento de que quando você assa, né, a argila elevada a temperaturas altas, ela se torna cerâmica e ela se torna impermeável. Porque um vasinho de argila, se você colocar água, ele vai derreter, mas se você aquecer a argila, assar ela e a transformar em cerâmica, ela não dilui mais, né? Então, a cerâmica, ela é importante entender, fazer essas ligações, né? Tem cerâmica por causa do domínio do fogo. E a cerâmica, ela vai ser uma arte utilitária, tá? Então, percebam como no Neolítico as coisas já são bem diferentes, né? Já tem um pretexto muito além do que o ritualístico. Enquanto a arte no Paleolítico era basicamente ritualística, a arte no Neolítico, ela já tem um contexto diferente, já tem um porquê. E a arte utilitária da cerâmica, então, ela está basicamente ligada à utilidade que eles davam àquelas cerâmicas. A função de guardar alimentos, de carregar água, né, de se deslocar com alimentos, de guardar, e próprios vasos ritualísticos também, tá? E na arte da cerâmica vai ter uma coisa bem interessante, que vai ser os padrões geométricos. Então, quando eu falei para vocês que a arte no Paleolítico ela era naturalista, que o ser humano ele apenas repetia as formas que ele via, aqui no Neolítico não. Aqui nós vamos ter a começar a brincadeira com as formas. O tentar representar o mundo, o universo, as formas, de um modo estilizado, criativo, diferente. E isso é a arte. A arte não é você repetir ou reproduzir. A arte é você criar, é você ir além, é você colocar a sua criatividade, a sua individualidade. Então, no Neolítico, junto com esses padrões geométricos, é que vai nascer a concepção artística, aquilo que a gente entende por arte hoje. Certo? Tudo bem até aqui? Tudo certo, pessoal? Tudo, prof. Tudo bem. Outra observação que eu quero fazer aqui é a questão de que esse padrão, essa concepção artística, uma outra observação que nós podemos fazer é o fato de que, enquanto no Paleolítico a arte ela era ritualística, ela tinha então todo um processo de contato, né, com esse ser superior. E quem de nós até hoje tem coragem de profanar algo sagrado? Ou de tentar fazer diferente para ver no que dá? Então era a mesma coisa para eles. Quando eles pintavam lá na parede da caverna a cena de caça, aquilo para eles tinha um poder, né? Eles colocavam um poder em cima daquilo tão forte que se eles fizessem alguma coisa errada naquele desenho, talvez no que eles acreditavam que aquilo serviço não ia acontecer. E eles iam então estar colocando tudo
perdendo tudo, né? Colocando tudo a perigo. Então tem essa questão também. Quando você separa a casa do templo, lá no templo nós vamos ter a arte ainda ritualística, onde ela deve seguir regras, onde tem todo aquele contexto lá, né? De não ser profanado e de não pôr em perigo a função daquilo lá. Agora, quando você vai, tem a sua casa, onde já é mais livre, não está já pisando em solo sagrado, você pode brincar. E é isso que eles fizeram, então, com as cerâmicas, né? Os desenhos nas cerâmicas, porque elas eram o quê? Utilitárias, eles iam usar no dia a dia deles. Então, eles podiam usar, eles podiam criar. Vou passar o slide aqui. Muito bem. Eu coloquei uma perguntinha aqui do Enem, nem me lembro o ano que é, acho que é 2013, 2008, não sei, faz tempo. Mas ela é bacana, tá? Porque quando a gente fala em arte rupestre, ela se aparece assim, em diversos lugares do globo, né? França, Espanha, Turquia, e nós temos no Brasil também, tá? E eu quero, então, aqui deixar uma dica para vocês, que quando a gente fala em arte pré-histórica, se é para cair alguma coisa no Enem, vai cair da pré-história brasileira, porque o Enem é um exame nacional. Então, eles podem até usar um texto introdutório, uma imagem de alguma outra arte rupestre, mas eu acredito, como vendo as outras provas, que eles vão sempre optar pela cultura nacional, tá? E então, no Brasil, nós temos diversos sítios arqueológicos, e o mais famoso de todos é o Parque Nacional da Serra da Capivara, lá no Piauí, onde tem o Museu do Homem Americano. E é bem importante a gente entender que esse Museu do Homem Americano, então, ele foi assim, ele quebrou diversos tabus dentro da história da evolução e da trajetória que o homem fez pelos continentes, tá? Porque no museu ali do Homem Americano, no Piauí, nós temos esqueletos com origens, com características de DNA africano e não asiático, como os nossos índios. Então, como quando a gente fala em pré-história no Brasil, a gente não pode confundir com os índios, tá? Os indígenas, eles são num período posterior. Nós estamos falando do período pré-histórico, tá? Então, é antes ainda dos indígenas, certo? É bem importante vocês entenderem isso, porque vai ajudar vocês, então, a entender, a decifrar essa pergunta aqui. Para quem, eu não vou aprofundar tanto na questão lá da Serra da Capivara, mas vocês podem estar pesquisando depois e indo além, tá? Porque é muito interessante. Aqui nessa pergunta, então, pede assim, ó, que a pintura rupestre acima, rupestre vem do grego, que significa rupes, que é pedra, tá? Então, a pintura rupestre acima é um patrimônio cultural brasileiro. Ele, então, expressa. O que essa pintura expressa? Ou seja, quem fez essa pintura estava expressando o quê? O conflito entre os povos indígenas e os europeus durante o processo de colonização no Brasil? A arte rupestre foi feita por indígenas? Não, por civilizações pré-históricas. Então essa já está errada. A organização social e política de um povo indígena e a hierarquia entre os seus membros? Não, né? Não podemos confundir pré-história no Brasil com arte indígena. Aspectos da vida cotidiana de grupos que viveram durante a chamada pré-história do Brasil. Esta é a resposta certa, né? Porque se o homem... Vamos voltar lá no primeiro slide. Ele fazia o quê? Registro do cotidiano. E ali na pergunta diz, né? Aspectos da vida cotidiana de grupos que viveram a chamada pré-história no Brasil. A D não é também, porque não
tem nada a ver com dinossauro. O homem não conviveu com dinossauros. E aqui, ó, paleoíndios da América durante o período colonial. Período colonial é aquele período, então, né, em que depois do descobrimento do Brasil, enquanto o Brasil é colônia de Portugal. No período colonial nós temos o quê? Índios. E não pré-históricos. É muito importante prestar bastante atenção nessas perguntas, porque muitas vezes elas vão... É o termo que se usa para definir, tá? Então, ter um bom vocabulário e entender o que cada palavra quer dizer e o contexto ajuda bastante. E nós vamos ver nesta outra pergunta aqui, ó. Esta aqui, então, é do Enem 2019. Eu acho que tem até uma repetição aqui, ó. Que na hora que eu estava fazendo slide, acabou repetindo. Mas é isso aqui, ó, tá? Isso aqui é uma introdução bem grandinha, né? Quase todas as perguntas do Enem que são dedicadas à arte, às linguagens, às humanas, elas têm uma introdução muito longa, tá? Mas não significa que a resposta vai estar na introdução. Muito pelo contrário, não vai estar na introdução. Geralmente, a introdução é para te situar no tema e para te distrair do que realmente importa, que é a pergunta, tá? Então, aqui nós temos uma introdução muito boa, que diz, então, ó, a arte é quase tão antiga quanto o ser humano. A função decisiva da arte nos seus primórdios foi a de conferir poder mágico sobre a natureza, poder sobre os inimigos, poder sobre o parceiro de relações sexuais, poder sobre a realidade, poder exercido no sentido de um fortalecimento da coletividade humana. Nos alvores da humanidade, a arte pouco tinha a ver com a beleza e nada tinha a ver com a contemplação estética, com o desfrute estético. Era um instrumento mágico. Lembra que eu falei lá, né, da arte ritualística? Uma arma da coletividade humana em sua luta pela sobrevivência. Por exemplo, a figura apresentada de uma pintura rupestre comprova que as pinturas de animais nas cavernas tinham a função de ajudar a dar ao caçador um sentido de segurança e superioridade sobre a presa. Então, era basicamente ritualística, era quase que unicamente ritualística. Então, nós temos uma introdução muito boa. Aí vem a pergunta. Com base nas informações do texto, conclui-se que a arte, nos seus primórdios, tinha a função de... Qual era a função da arte? Ela era ritualística. E aí? Ela sendo ritualística, ela vai fazer o quê? Ela vai dotar o ser humano de ferramentas de trabalho? Ou seja, se eu desenhasse lá, né, eu sou lá uma obra pré-história, estou lá na caverna, e eu vou fazer uma pinturinha ali bem bonita, né? Deu com 3 machados na mão. Eu vou ter esses 3 machados na mão? Não, então ele não vai me dotar, ele não vai me dar as ferramentas. Então, tá errado. Por isso que eu falei para vocês que é bem importante entender o significado das palavras, de vocabulário mesmo. Dar ao homem a sensação de domínio da natureza e no desenvolver das relações sociais. Esta é a resposta certa. Porque a partir do momento, vamos pensar em nós hoje em dia. Nós vamos fazer uma oração, digamos assim. O que essa oração vai trazer para nós? Vai nos dar a sensação de que nós vamos conseguir enfrentar tal problema. Vai acontecer, não vai acontecer, isso é além. Então, quando o ser humano ele pintava na caverna, ele tinha a sensação de que ele estava dominando a natureza. Que ele estava dominando a caçada, o animal a ser caçado. Ele se sentia mais forte. Então, dava a sensação de poder para ele. Esta é a resposta certa. Por que a outra não é certa? Desenvolver uma atividade individual por meio de signos, imagens e palavras, destacando a importância do artista em relação ao grupo social.
Na pré-história, nós não vamos ter ainda a concepção de artista. E nós não vamos ter nem durante toda a Idade Antiga. Nós começar a questão artística dentro da arte grega, tá? Então, essa está errada. Transformar magicamente a natureza pelo esforço do trabalho coletivo. Transformar magicamente. Significava que aquilo que ele fosse pintar lá ia acontecer, então. Ia ser, de fato, exatamente aquilo. Seria muito fácil, né? Guiar o ser humano em suas atividades de trabalho coletivo. Bem, não, porque não era um guia de como fazer, né? A arte. Então, vocês estão percebendo como o texto aqui em cima, apesar de ser muito bom e nos fazer entender, então, que a arte era, assim, ritualística, ela não vai responder aqui. Eu preciso interpretar muito bem, entender o sentido das palavras, o significado das palavras. Ok? Tudo certo? Tudo certo, prof. Muito bem. Então, saindo lá da pré-história, né? Quem sabe me responder qual foi o acontecimento que fez mudar a nomenclatura de pré-história para história? Quem de vocês sabe me dizer? Quem chuta aí? Que nós saímos da pré-história agora, né? Vamos para a história. O que aconteceu aí? Foi a invenção da escrita, não? Foi exatamente isso. Foi a invenção, então, do primeiro sistema de escrita, certo? Que foi a escrita cuneiforme. A escrita cuneiforme, ela vai surgir na Mesopotâmia, tá? Então, até nas literaturas agora as mais recentes, há uma discussão muito forte sobre o termo pré-história. Porque quando nós lemos ou usamos o termo pré-história, nós estamos dizendo que essas pessoas não tinham história. E é muito pelo contrário, né? Elas não tinham um sistema de escrita aonde elas deixaram registrados por meio da escrita o seu modo de vida. Então, quem estuda para a história não vai estudar registro escrito. Quem estuda para a história vai estudar os objetos, a arte, né? E todo o contexto ali. Então, há um termo novo que vem sendo dito, né? Que são culturas pré-escritas, né? Ou seja, que ainda não tinham escrita e não pré-históricas, porque o termo pré-histórico às vezes acaba sendo até pejorativo, né? Mas enfim, quando lá na Mesopotâmia, vamos fazer aquela linha do tempo que a gente vinha pensando antes, né? Que tudo, a arte, ela é social, ela está muito ligada à sociedade, ao indivíduo, o contexto social. Então, ele vai sair lá do Paleolítico, ele vai aprender a plantar, colher, ter um animal, ele vai precisar ter sua casa. E aí a vida dele já vai se tornar bem mais fácil. Já tem o fogo e já tem lá a vasilha para ele guardar os alimentos e tudo mais. E se tornando a vida dele mais fácil, a população vai começar a aumentar, né? E aí, de um povoado vai começar a surgir já uma vila, e assim vai começar a acontecer os aglomerados, né? E aí, desses aglomerados, então, vai surgir as primeiras civilizações. E as primeiras civilizações, elas vão estar ligadas por um elo em comum, que elas vão nascer todas na margens dos rios, né? Da questão da água, tá? E também a questão das cheias. Eu acho que isso vocês já devem ter estudado lá desde a sexta série, né? A questão de que quando o rio alaga, deixa nas margens o lodo, torna a terra fértil, e esse ciclo, né, vai permitir o plantio e a alimentação desses povos aí que vão crescer e vai se tornar, então, as primeiras civilizações.
Primeira civilização, então, vai ser a Mesopotâmia, que fica lá, né, no meio entre os dois rios, o Tigre e o Eufrates. E vai ser, a Mesopotâmia, ela é um lugar. Mesopotâmia significa o meio, né, o meio entre os rios, tá? Que nem o termo Mesoamérica. Mesoamérica é o quê? América Central. É o meio das duas Américas. Então, a Mesopotâmia é o meio entre os dois rios, né? E ali na Mesopotâmia nós vamos ter diversos povos. Então, a Mesopotâmia não é um povo, é um lugar aonde foi, então, dominado pelos sumérios, depois vieram os acádios, os amoritas, os babilônicos, os assírios, os elamitas e os caldeus, até ser dominado pelos persas. E aí é o Império Persa. Então, na Mesopotâmia, os sumérios vão inventar o primeiro sistema de escrita, a escrita cuneiforme. E aí, nós vamos começar a definir, então, como história. Nós estamos falando de arte, né? E como eu falei para vocês, a arte da Mesopotâmia, persa, egípcia, ela vai estar basicamente ligada à sua religiosidade. Então, lá na pintura, lá na escultura, lá na arquitetura, qual vai ser os temas dessa arte? Os seus líderes, os reis, imperadores e a religião deles. E a gente destaca, então, muito na Mesopotâmia, que são os zigurates, né? Esses zigurates eram feitos de tijolos. Esses tijolos, a gente fala deserto e tudo mais, né? Lá no Egito, era muito farto de pedra. Mas no deserto aí do Oriente Médio, não, é basicamente areia, não tem muita pedra. Então, eles faziam esses tijolinhos misturando areia do deserto, fezes de animais, água, e eles eram secados ao sol. Então, é um sol forte, né? Então, eles faziam os tijolinhos, secava ao sol, torrava, ficava um negócio de luxo, e lá eles, que durou até hoje, né? Então, eles construíam os templos deles. E o que era, então, esse zigurate? O zigurate, ele era o centro ali de toda o domínio dessas civilizações, tá? Então, o zigurate, ele era tanto do poder político quanto do poder religioso. Poder político e poder religioso, eles eram unificados, era uma coisa só. Então, se eu governava determinado povo, é porque isso tinha sido, né, atribuído pelos deuses. E isso a gente vai ver bastante aqui, ó, em outra civilização da Idade Antiga, tá? Que foi no Egito, então. No Egito, a arte também estava ligada ao quê? À religiosidade. Só que no Egito era muito mais complexo. Essa religiosidade deles aí era bem extrema mesmo, tá? Porque então eles tinham uma crença na eternidade da alma. E essa eternidade da alma é que levou a toda a construção da arte deles. Primeiro, a arte, então, ela era anônima, ou seja, não tinha artista, como na pré-história não tinha artista, como na Suméria não tinha artista, como dos persas não tinha artista. Então, ela era anônima. E essa forminha aí, esse jeitinho deles desenhar ali, as pessoas de ladinho ali, né, toda egípcia, tem um nome, né? Então se chama Lei da Frontalidade. Era a maneira com que eles tinham melhor de representar a figura humana, a Lei da Frontalidade, tá? E o antropomorfismo, que era geralmente a representação dos deuses. O que é esse antropomorfismo? Cabeça de animal e corpo de ser humano. A única coisa que foge à regra no Egito Antigo é a esfinge. A esfinge, ela é o contrário. A esfinge, ela tem o corpo de animal e a cabeça de homem. Enquanto os deuses são cabeça de animal e corpo de homem. E eles associavam muito ao animal a função dele na natureza. Então, ali tem um exemplo, né, de Horus,
No centro nós temos o faraó, do lado Horus, do outro lado Anubis. O faraó, nas representações, ele estava sempre do mesmo tamanho que os deuses. O restante vinha sempre menor. Então, se nós vamos ter lá uma pintura numa tumba, nós vamos ter lá a representação do faraó e da sua família, nós vamos ver que o faraó ele vai estar do mesmo tamanho dos deuses, enquanto a sua família vai estar menor, enquanto os soldados vão estar menor ainda, enquanto os escravos vão estar menor ainda, tá? Então, conforme o poder era representado o tamanho das pessoas, tá? E o chacal, ele é um cão do deserto, né? E o cão, o que o cachorro mais gosta de fazer, além de latir? É roer osso, né? Então, para o cão era muito fácil ele ir lá, né, onde os egípcios antigos, eles enterravam os corpos na areia, e ele roía os ossinhos, né? E os egípcios, então, vinham aquela cachorrada lá no meio do cemitério, eles pensavam, só pode que é o deus dos mortos. Então, eles associavam muito o animal, o poder dele, com a divindade que eles queriam representar. Tá? Então, por isso que o Anubis é representado então, pelo chacal. E o Horus ali pelo falcão, né? O deus do céu, né? O falcão, o dono do céu. E na questão que eu falei para vocês que ela é contrária, né? Então, a esfinge era uma espécie de amuleto para eles. E esse amuleto, ele queria representar o poder máximo, que era Então, o animal mais forte é o leão, então vai estar no corpo, e o ser mais inteligente, o ser humano, então ali na cabeça, no cérebro, tá? Então, era um amuleto de proteção deles, onde eles uniam o saber e a força, tá? O jeito com que eles desenhavam ali a figura humana era o jeito que eles achavam melhor de representar ela, que chama a lei da frontalidade. Os olhos, o peito e os ombros são representados de frente, né? Olho de frente, ombro de frente, tá? Enquanto a cabeça, os membros, né? E as pernas. Eu consigo ver melhor as curvas do meu rosto de frente ou de perfil? De perfil, eu consigo ver melhor o desenho, né? O olho já se vê de frente, porque de perfil ele já perde muito da sua forma. A mesma coisa com o tronco, né? Com os ombros, o pé. Difícil. Quem ali nunca pegou se desenhando e pá, como é que eu vou desenhar um pé? Como é que eu vou desenhar um pé de frente? Vou desenhar um pé de lado? É melhor. Então, era basicamente isso que eles faziam, tá? E a última questão aqui que eu coloquei, então, foi do lápis lazuli. Os egípcios foram, então, os primeiros a usar, a fabricar e a usar, assim, com mais ânimo, a cor azul, tá? O azul, então, primeiro o azul vinha do lápis lazuli. E o azul, assim, era uma cor muito importante para eles, muito importante. Porque o azul, então, representava o céu, a eternidade. E olha o que está escrito aqui em cima, ó. Eternidade da alma. Eles faziam toda a arte deles baseada nisso aqui, ó. Na eternidade da alma. Então, o azul era o céu, que representava a eternidade. O rio Nilo, a vida, tá? Primeiro, eles elaboravam o azul do lápis lazuli, que é uma pedra, então, que vem lá do Oriente Médio. Eles amassavam e eles também faziam joias e faziam a tinta azul. O azul era a cor digna dos faraós, né? Era uma cor nobre. Até hoje a gente fala, para a gente representar a nobreza, a gente fala que eles têm sangue o quê? Sangue azul, né? É daí que vem o termo, tá? O azul era a cor da realeza. Então, por isso que nós vamos ver nas roupas, faraó, então, usando o azul, porque era uma cor digna dos deuses. E o faraó era um deus na terra.
Os egípcios tratavam o faraó como um deus. Ele se igualava aos deuses. Por isso que nas representações ele está ali do mesmo tamanho que eles, tá? Mais um comentário aqui, ó, que essa eternidade da alma era por isso, na busca pela eternidade da alma, que eles mumificavam, que eles faziam tumbas maravilhosas, que eles guardavam todos os seus tesouros, que seus servos eram enterrados. Aquela história de enterrar gente viva não era bem assim, né? Mas, enfim, o faraó, porque tinha toda uma crença, então, baseada, né? Que o faraó, ele ia, quando ele morresse, o Anubis ia levar ele, então, em uma caminhada pelo mundo dos mortos, e até chegar no encontro com 14 deuses. Esses 14 deuses iam julgar o faraó. E como é que eles iam julgar o faraó? Eles iam pesar o coração dele. Então, na múmia, quando você faz a mumificação, você não pode tirar o coração. Então, só coração na múmia. O resto dos órgãos, eles eram retirados. O coração, não. Por quê? Porque o coração era o órgão que ia ser pesado. E se o coração pesasse menos que uma pena, ele ia ganhar vida eterna. E como é que se daria essa vida eterna? Ele ia retornar ao corpo dele, ia ganhar o sopro da vida novamente, e ele ia viver lá com os íris no mundo da eternidade. E para ele viver lá com os íris no mundo da eternidade, ele precisava de todo o glamour que ele teria na vida terrena. Então ele precisava de todo o seu ouro, todos os seus pertences, todos os seus escravos ali, funcionários trabalhando mais próximo. Por isso que, então, todos eram enterrados próximos ali, porque ele ia precisar de todo aquele arsenal para viver na vida eterna, né? Então, tudo era baseado nessa vida eterna. A questão da mumificação também, eles começaram a perceber que quando se enterrava na areia quente do deserto, então, o corpo, a mumificação, ela acontece também de maneira natural. Temperaturas altas e ambiente árido também provoca a mumificação. Então, eles observaram, né, que corpos, eles ficavam preservados, e aí eles foram, o que eles fizeram? Eles apenas pegaram essa ideia da natureza, né, e eles aprimoraram ela, criando, então, toda a questão da mumificação. E, então, tudo que acontecia no corpo da múmia, tudo tinha um motivo. Por isso que o coração era deixado, por isso que se você quisesse condenar alguém a morrer para sempre, você profanava a múmia, você amassava, arrancava o coração fora. Porque sem isso você não ia conseguir acessar a eternidade. Alguma dúvida até aqui, pessoal, que vocês queiram perguntar? Podem falar. Só eu que falo? Não? Nenhuma dúvida. Nenhuma curiosidade até aqui? Nada? Então, vamos lá. Aqui eu coloquei, então, apenas duas figuras, tá? A arquitetura, nós vamos ter as famosas pirâmides, tá? Não tem só essas pirâmides no Egito, tem mais de 90. As pirâmides maiores, então, eram o quê? Para que serviam ser as pirâmides? Para fazer uma baladinha lá? Não, né? A pirâmide era unicamente o túmulo do faraó. Ali na pirâmide, então, era sepultado a múmia do faraó. O processo de mumificação demorava em torno de 70 dias. E também que tem outras pirâmides menores, então, ali ao lado, né? Ali, então, a família, e no complexo funerário que se tem em volta, então, tem os empregados do faraó.
tudo, porque quando ele voltasse à vida eterna, ele ia precisar de alguém servindo ele, né? Então, a pirâmide era apenas para um corpo. Muito se fala sobre o fato de que os egípcios pararam de construir pirâmides. Então, tem a teoria de que, claro, além de muito difícil e de bastante mão de obra, mas vamos pensar que mão de obra era o que não faltava, tá? A questão é que se alguém saqueasse alguma tumba, vão pensar que tudo era feito milimetricamente estudado para que o faraó conseguisse acessar a sua vida eterna. Se alguma coisa estivesse fora do lugar, um fio de cabelo ele já não ia conseguir. Então era tudo guardado, tudo estudado, a múmia toda emperequetada, tudo certinho. E aí vem um saqueador e rouba todo o tesouro do faraó e vira a múmia lá ao contrário e derruba e estraga alguma coisa. Pronto. Esse faraó ia estar condenado, né, então, à morte eterna. Então, as pirâmides, por elas serem muito grandes e visíveis, elas chamavam muita atenção para o fato de ser saqueadas, né? Então, se levava todo o tesouro e também, muitas vezes, se profanava, né, a múmia. E isso incomodava muito, porque a crença deles era muito forte, né? Então, eles não podiam simplesmente aceitar que esse tipo de coisa acontecesse, porque vamos imaginar que eu lá seja um faraó lá, e eu fiz toda a minha vida, quando o faraó ele já era empossado, ele já começava a trabalhar no seu funeral. De tão importante que era para eles essa segunda vida, tá? E vamos de novo falar que crença a gente não discute, né? E eu toda essa preparação, toda essa ânsia pela segunda vida, ela ser colocada logo abaixo porque alguém saqueou a minha tumba. Então, por isso que muitas das pirâmides, elas têm labirintos, elas levam a vãos abertos. Por quê? Porque eles tentavam dificultar de alguma forma a maneira com que os saqueadores chegassem à tumba principal, aonde estava a múmia do faraó, e a múmia era enterrada com todos os seus tesouros, e também as câmaras onde estaria todo o tesouro do faraó. Então, essa história que a gente vê nos filmes, né, de que acontecem parede que se fecha, que sobe um monte de... tá me fugindo a palavra agora. Enfim, de complicações ali, né? Não é bem assim, né? Mas era o que eles tinham para a época, né? Eles tentavam dificultar a chegada dos saqueadores até a tumba ali principal. Então, era muito visível ver aquele triangulão de pedra lá no deserto. Lá tem o faraó, né? Vamos lá roubar. Então, eles começaram a mudar os locais de sepultamento. Eles descem lá para o meio do deserto, num lugar montanhoso, de difícil acesso. Eles cavam as tumbas dentro da montanha. Também fazem labirintos, fazem passagens secretas, fazem portas falsas, né? Porque esses lugares também foram saqueados. Mas eles já dificultavam bem mais. Então chega um momento que eles param de sepultar seus faraós em pirâmides e começam a sepultar no Vale dos Reis. Recebe esse nome, né? Porque é lá onde os faraós foram enterrados na sua grande maioria. Que era o lugar mais seguro na ocasião deles lá, tá? E os templos também, tá? Os templos eram a representação da religiosidade. Vamos passar? Para mim finalizar aqui a aula de hoje, que já são 8 horas, eu vou para finalizar o Egito com um cara aqui, ó. Nós tínhamos as esculturas também aqui antes, né? As esculturas, elas também obedeciam regras, tá? E essas regras na arte, até não comentei antes, mas assim, se nós pegarmos os 3.000 anos de reinado ali do Império Egípcio, civilização egípcia, nós vamos ver que a arte ela se manteve sempre igual. Por quê? Porque a arte era sagrada. E aí eu volto a dizer, quem tem coragem de profanar algo sagrado? Então, o faraó era sempre representado da mesma maneira, ou de pé ou sentado, sempre rígido, sem expressão facial, sempre maior que os outros. Quando você representava em uma pintura,
você ia representar através da lei da frontalidade. Tinha cor para o homem, tinha cor específica para a mulher. O homem era pintado com marrom mais escuro, a mulher com marrom mais claro. Então, era tudo baseado em regras, né? Só que teve um cara, nesses 3.000 anos de Império e Civilização Egípcia, que eles resolveram fazer diferente, tá? E foi esse baita aqui, ó, tá? Foi o Akhenaton, também conhecido como Moisés, tá? Para alguns, Amenófis IV. Há uma teoria que Amenófis IV, depois tornou-se Akhenaton, seja o Moisés bíblico. É uma teoria, né? Mas não se sabe ao certo. A ciência, a arqueologia tradicional diz que não. Mas tem uma vertente que apoia essa ideia. Então, o Akhenaton, ele vai implantar o monoteísmo. Então, nós vamos ver que desde lá das primeiras civilizações, da Suméria, nós vamos ter o politeísmo, que é a crença em vários deuses, tá? E nós vamos ter o politeísmo na Suméria, nós vamos ter o politeísmo na Pérsia, nós vamos ter o politeísmo grego, egípcio, né? Só que o Amenófis IV, que era filho do Amenófis III, que era filho do Amenófis II, que era filho do Amenófis I, ele vai ascender ao trono, então, e ele vai implantar o monoteísmo, que é a crença em um único Deus. Isso vai dar uma confusão tão grande lá no Egito, que o Amenófis IV, o Akhenaton, ele vai ser riscado da história egípcia. Não faz muito tempo que se soube da existência de Akhenaton, tá? Soube-se da existência de Akhenaton porque encontraram a cidade que ele fez para ser a capital do Egito, que hoje fica na região de Amarna, que é uma região lá no meio do deserto, tá? Aí entendeu-se a existência de Akhenaton. Akhenaton, então, o nome dele era Moisés. Quando ele vai se tornar faraó, então ele vai dispensar todos os sacerdotes, ele vai tocar todo mundo dos templos, e ele vai dizer que agora vou poder cultuar apenas um único Deus. E esse Deus, então, é Aton. E esse Deus Aton, ele é representado pelo disco solar. Não significa que o Deus é o Sol. Não. A representação dele, ele não tem forma, mas para que ele possa ser apresentado, ele vai ser representado, então, pelo disco solar. E isso vai acontecer, vai mudar muito a arte. E quando eu falei para vocês ali que a questão social, ela vai envolver muito a arte, isso sempre vai ser assim, tá? Então, quando tinha uma forma de governo, uma forma social diferente, a arte era representada de uma forma, e ela tinha um porquê. Aqui, o Amenófis IV, ele vai mudar totalmente, ele vai dar uma guinada ali de 360 graus na cultura egípcia, e a arte vai ser afetada da mesma maneira. Então, o que ele vai mudar na arte? Concepção realista, ali está escrito faraó, mas é faraó, e sua família. Retratando a intimidade familiar, poses mais leves e descontraídas em cenários naturais. Vou passar o slide aqui, ó. Olha aqui. Esse aqui é o Akhenaton, tá? Vou voltar lá para frente, lá. Aqui, ó. Você acha que todo faraó tinha ali barriga de tanquinho, assim, ó? Era forçudo, assim, ali, ó, bem definido? Lógico que não, né? Vamos pensar que se alguém tinha uma vida boa, era o faraó, né? Quem não fazia força, quem não levantava pedra, quem não... Era o faraó. Então, essa maneira com que eles se retratavam sempre forte, vai ser totalmente modificada por Akhenaton. Olhem aqui ele, ó. Bem mais característico, né? Ó, bracinho fino, barriguinha meio saliente. E os faraós, eles eram sempre isentos de expressão facial. Sempre ali durão, né? E aqui nós vamos ver ele, então, representado em um momento de intimidade, beijando uma das filhas. Então, quando os historiadores começaram a encontrar essas representações lá em Amarna, eles pensaram, opa, tem uma coisa diferente aqui, né?
porque já é uma arte totalmente diferente do que se via até então. E aqui a gente vai ver também, ó, como ele se representa, né? Ele se representa com o crânio mais alongado, com os lábios mais grossos, com as pálpebras caídas, tá? Tem uma escultura dele que ele aparece de frente, que ele tem os quadris largos, a barriguinha ali saliente, tá? E a grande mudança nessa questão do realismo é o busto da rainha Nefertiti. Essa obra de arte é muito famosa, né? É uma das minhas preferidas, e a gente consegue ver o realismo com que eles estavam retratando o faraó e a sua família, tá? Então, porque ela foi esculpida em pedra, depois ela recebeu várias camadas de gesso, foi lixada, depois ela foi pintada. Então, tem todo um processo de trabalho para deixar ela realista, né? E aqui do lado eu coloquei o busto do Tutankhamon, porque o Tutankhamon, ele é o faraó mais famoso do Egito. Mas ele é o faraó mais famoso por quê? Porque ele teve o reinado mais longo, porque ele teve o reinado mais rico, ele foi do maior poder? Não. O rei mais poderoso, o faraó mais poderoso foi Ramsés II. Mas o Tutankhamon, ele é o mais famoso porque a tumba dele foi encontrada intacta. 8.000 itens que foram lacrados há 2.500 anos foram abertos em 1923, tá? Então, todo o tesouro dele estava lá dentro. Ela foi tão bem escondida, ela foi tão bem feita, que ele ficou preservado por todo aquele tempo. E o arqueólogo que encontrou, então tomou cuidado de catalogar item por item, e essa é a máscara funerária dele. E o Tutankhamon, ele é filho da Akhenaton, mas não com a rainha Nefertiti, com a segunda esposa. Os faraós tinham várias esposas. A rainha Nefertiti só teve filhas. E filhas não assumiam, então, o trono, só filhos. Então, a segunda esposa principal de Akhenaton, então, o primeiro filho foi o Tutankhamon. E ele, por volta de toda a pressão que ele vem sofrendo, ele vai implantar de novo o politeísmo, tá? Ele vai assumir o trono com 9 anos de idade. E ele vai morrer com 19. Muito jovem, vai ser um reinado bem curto, e sofrendo a pressão ali dos sacerdotes. Ele vai voltar a trazer tudo como era antes, tá? E o Akhenaton, os egípcios, eles vão ter uma raiva tão grande de Akhenaton que ele vai ser, então, praticamente riscado da história egípcia. Porque nos outros templos, em outros faraós que vieram depois, que mencionam todos os faraós que vieram antes, ele nunca foi mencionado. E naqueles que ele está mencionado, ele foi riscado, né? Algumas pedras foram riscadas, porque foi um momento, assim, digamos, dentro da história egípcia muito difícil para eles aceitarem naquela situação lá, tá? Então, o que eu vou dizer para vocês sobre se cair alguma coisa do Egito, ou em um vestibular, ou ou no Enem. Pode ser que caia, né? Vai saber. Então, dentro da história egípcia, a arte se manteve sempre igual. Ela vai mudar quando o Akhenaton vai propor a reforma religiosa. E algumas das questões, então, que eu tenho aqui no vestibular, vai exatamente abordar este tema aqui, tá? Que é a reforma religiosa de Akhenaton. E aqui eu quero situar vocês em 2 termos, que é monoteísmo e politeísmo. Monoteísmo é a crença em um único Deus. Nós cristãos somos monoteístas. Politeísmo é a crença em vários deuses. E aqui, então, é uma pergunta que fala, né? Ó, o Antigo Egito é conhecido pela grandeza de sua arte e arquitetura, representada pelas pirâmides. Sua religião é estudada por historiadores, arqueólogos, antropólogos, místicos, entre muitos outros. Sobre a religião egípcia, podemos afirmar. E aí, quase todas as respostas, elas são muito parecidas, tá? Porque fala, então, ó, que o rei era definido como centro de todas as coisas, o rei, nesse sentido, faraó, né? E sim, ele era o centro de tudo,
ele era o Deus na Terra, e ele era o rei do Egito, mas ele também se achava rei do mundo, de qualquer outra civilização que pudesse existir, tá? Somente durante o reinado de Amenófis IV, a nação viveu sob o politeísmo? Não, Amenófis IV implantou o monoteísmo. A B, muito parecida também, ó. O rei se definia literalmente como centro de todas as coisas, inclusive dos países estrangeiros? Sim. Somente ao reinado de Amenófis III, o Egito viveu sob o monoteísmo. Mas não foi Amenófis III, foi Amenófis IV. Viu como? Então, assim, ó, às vezes as perguntas, elas vão ser feitas dessa forma que é para confundir mesmo, tá? Se bem que eu acho que no Egito, no Enem, uma pergunta dessas não vai cair, tá? Isso aqui é uma pergunta mesmo de vestibular, que é para confundir, tá? Mas o que eu quero que vocês, talvez possa ajudar vocês com essa questão. Que, como eu disse, né, como a arte egípcia, ela se manteve muito, sempre igual, muito assim, daquele padrão, geralmente eles vão pegar aquilo que foi diferente, tá? Eles vão ver se conhece mesmo, então vamos largar isso aí, tá? A resposta certa dessa daqui é a C, tá? Que então o rei é o centro de todas as coisas, inclusive dos países estrangeiros, e foi só durante o reinado de Amenófis IV que o Egito viveu sobre o monoteísmo. Só quando Amenófis IV ascendeu ao trono, o Egito viveu o monoteísmo, que é a crença em um único Deus, representado pelo disco solar. Quando ele morre, seu filho vai ascender ao trono, Tutankhamon, e sob pressão, né, da população, tudo vai voltar como era antes. A D diz que o rei se posicionava como centro do mundo e países estrangeiros, mas no Amenófis IV, o Egito laicizou-se. Não, né? Esse estado laico aí quase que não existe nem até hoje, né? Imagina lá aonde as culturas eram basicamente religiosas, tá? E a letra E fala que o rei se dirigia como todas as coisas, mas que ele era devidamente escolhido por seus súditos, né? E isso não existia, né? Não existia a votação, né? A democracia vai surgir só na Grécia, tá? Bom, pessoal, eu agradeço. Eu vou ter que sair um pouquinho antes, porque eu disse para vocês que eu tenho um compromisso às 8h30. Na próxima aula, eu vou dar só mais umas pequenas pinceladas dentro da história da arte e nós vamos focar mais em questões do Enem daí, tá? Certo, pessoal? Agradeço muito a atenção de vocês e qualquer dúvida estou à disposição, certo? Boa noite para vocês. Beijo. Boa noite, prof. Obrigada pela aula. Imagina.